é muito importante a gente exercitar a fotografia do nosso cotidiano, da nossa rotina. Muitas vezes a gente deixa de fotografar as coisas que estão ao nosso redor justamente por elas estarem ao nosso redor, por elas fazerem parte do nosso cotidiano e, em função disso, a gente dá pouca importância a elas. Eu sempre fotografo a mesma cena, os mesmos lugares, todos os dias. Porque cada dia a gente vai encontrar uma luz diferente, as pessoas estão vestindo uma roupa diferente, as coisas elas mudam de lugar. E o que é mais importante nisso tudo é que a cada novo dia eu sou um novo Charles. Eu tenho uma nova percepção sobre as coisas, eu tô com um humor diferente, às vezes eu tô mais triste, às vezes eu tô mais feliz. E isso faz com que a minha fotografia transpareça um pouco do Charles de hoje. Então, por exemplo, eu tenho o costume de fotografar a xícara de café que eu tô tomando. E muitas vezes a xícara de café que eu estou tomando de hoje, além de ser uma xícara diferente da que eu tomei ontem, ela vai transparecer um Charles diferente do Charles que eu era ontem. Eu adoro fotografar café. Praticamente todo cafezinho que eu tomo, eu estou fotografando, porque rende fotografias interessantes, fotografias simples, fotografias sublimes, que remetem ao cotidiano, remetem ao bem-estar que o café propicia, que o café proporciona. Eu acho que eu poderia fazer uma exposição só sobre os cafés que eu já fotografei. Eu estou sempre fotografando xicrinhas de café. Eu acho elas bonitinhas, elas são gordinhas assim, e elas soltam fumaça por conta do café, então eu acho que isso dá uma fotografia interessante. Uma coisa que a gente não percebe é que às vezes uma simples fotografia está embaixo de uma mesa, entre as frestas da mesa. Isso tudo tem a ver com o olhar fotográfico, né? Porque muitas vezes a gente não percebe as coisas que estão ali no nosso cotidiano. Coisas simples da vida, cores bonitas, texturas legais, que dariam uma boa fotografia, mas que a gente ignora pela rotina mesmo, por deixar passar batido as coisas do dia a dia. Essa cena aqui é muito legal. Ali embaixo tem os pés da Lígia e seus tênisinhos vermelhos. Essa foto vai ficar bacana. O interessante de você fotografar o seu cotidiano, fotografar a sua rotina, o seu dia a dia, é que ali você está fazendo um exercício fotográfico. A maioria das fotos não são fotografias para serem expostas em exposições ou muitas vezes para você postar na sua rede social. O interessante é que ali você está fazendo um exercício fotográfico mesmo, exercitando cores, exercitando luz, procurando texturas, buscando angulações diferentes. E quanto mais você tiver um olhar atento para o seu cotidiano, mais atento vai ser o seu olhar para as outras coisas relacionadas ao seu trabalho fotográfico. Então, por exemplo, se você tem um olhar atento do seu cotidiano, você vai ter um olhar atento também da sua fotografia de casamento, da sua fotografia de ensaio, né, da sua fotografia de rua, né, como é meu caso. E é muito interessante também quando o fotógrafo não apenas fotografa a sua rotina, como ele coloca o seu tipo de fotografia, o seu estilo de fotografia na sua rotina. Inclusive, isso faz um link com o primeiro princípio dos caçadores de imagem, que é amar o que se faz é o básico, né? Amar o tipo de fotografia que você desenvolve é o básico, é o primordial. Você tem que amar mais aquilo que você fotografa do que a própria fotografia. Eu, por exemplo, eu não comecei gostando de fotografia aleatoriamente. Primeiro eu me apaixonei pelo tipo de fotografia que eu desenvolvo hoje e depois eu me apaixonei pela fotografia em si.
né? Hoje, a principal fotografia que eu desenvolvo é a fotografia documental de rua, fotografia urbana. E muito antes de eu gostar de fotografia, eu já gostava de fotografia urbana, né? Na verdade, eu já gostava de urbanidade, eu já gostava de rua, né? Desde os meus 12, 13 anos de idade, eu sou apaixonado por cidades, por ruas, por expressões nas ruas, por geometrias, sempre fui apaixonado com isso, né? Quando eu percebi essa paixão minha pela rua, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi desenhar. Eu desenhava rua, desenhava cidades, desenhava pessoas nas cidades. Depois eu comecei a perceber que apenas desenhando rua, eu não me sentia saciado, aquilo não me satisfazia. Foi aí que eu descobri a fotografia, aos 16 anos. E eu percebi que com a fotografia eu conseguia expressar a minha paixão pela rua. E só depois que eu me apaixonei pela fotografia em si. Hoje eu gosto de todos os tipos de fotografia, mas primeiro eu sou apaixonado pela rua, eu sou apaixonado pelo meu motivo. Isso vale para qualquer tipo de fotografia. Se você é um fotógrafo de casamento mesmo, você tem que gostar muito mais do casamento em si, dos eventos relacionados ao casamento. Você tem que ser um sujeito romântico. Você tem que gostar muito mais disso do que gostar de câmeras, de equipamentos, e de lentes e de flashes, né? Claro, você tem que gostar disso também, óbvio, né? Você tem que ser interessado pela fotografia, pelas novidades tecnológicas, mas primeiro princípio dos caçadores de imagem, é fundamental que você goste daquilo que você fotografa. É fundamental que você tenha amor por aquilo que você fotografa. Se você é um fotógrafo, por exemplo, de animais, você tem que gostar muito mais de animais, de bichos, de gatos, de cachorros, né? De animais de modo geral, do que da fotografia em si. E é fundamental que você coloque na sua rotina, na sua prática diária fotográfica, aquilo que você ama fotografar. E é por isso que eu faço da rua a minha prática fotográfica diária. Eu estou o tempo inteiro na rua buscando novos ângulos, buscando novas expressões, e eu estou sempre andando pelas ruas justamente para eu fazer do meu cotidiano, né, fazer daquilo que eu gosto de fotografar o meu cotidiano. Uma das maiores dificuldades dos fotógrafos, quando eles estão iniciando a sua carreira, é na escolha de equipamentos. A gente tem centenas aí, talvez milhares de possibilidades de equipamentos fotográficos para adquirir. E o fotógrafo sempre fica com aquela dúvida: qual que é a primeira câmera que eu compro? Qual a primeira lente que eu compro? E, mais uma vez, isso está atrelado ao primeiro princípio dos caçadores de imagem. Você tem que primeiro pensar naquilo que você quer fotografar, naquilo que você gosta de fotografar antes de escolher a sua câmera. Por exemplo, existem câmeras com qualidades absurdas, qualidade muito boa. O exemplo da câmera Hasselblad. E a Hasselblad é uma câmera muito cara, inclusive, mas não é uma câmera ideal para o tipo de fotografia que eu exerço, que é a fotografia de rua. A fotografia de rua, ela carece de equipamentos pequenos, equipamentos enxutos, equipamentos que eu posso colocar no bolso, posso colocar na minha bolsa e sacar rápido caso eu precise, Eu estou andando na rua, eu vejo uma cena, eu consigo sacar aquilo ali rápido, já está com a câmera empunhada e fazer a minha foto. Logicamente que eu preciso de qualidade também, qualidade de imagem. E as câmeras que eu trabalho, elas têm qualidade de imagem, mas não são câmeras grandes. Então isso vai depender muito do tipo de fotografia que você exerce. Mas, obviamente, um fotógrafo que trabalha com fotografia esportiva, fotografia de ação, ele não vai conseguir trabalhar com uma câmera pequena. Ele precisa de uma lente longa, uma telescópica, para conseguir capturar o seu assunto a quilômetros de distância, Um fotógrafo de pássaros, por exemplo, de animais selvagens. Então a escolha do seu equipamento vai depender muito do tipo de fotografia que você quer exercer. Antes de pensar qual equipamento eu devo adquirir, você tem que pensar qual tipo de fotografia que eu quero trabalhar, qual tipo de fotografia que eu gosto de trabalhar. Aí sim, a partir disso, você vai escolher o seu equipamento.
É fundamental para o fotógrafo que ele tenha embasamento técnico. O fotógrafo ele vai conseguir desenvolver os seus trabalhos se ele tiver esse embasamento técnico, ele entender o que é abertura, o que é velocidade, o que é ISO, o que é a regra dos terços, como que ele faz um balanceamento de todos esses recursos na hora que ele vai fazer a foto. Porque de nada adianta ter olhar fotográfico, entender de arte, dos fundamentos artísticos, se você não conhece a base da fotografia. E o que é a base da fotografia? A base da fotografia são os seus conceitos técnicos, é a sua conjuntura técnica. Por exemplo, uma torta. A torta, ela pode ser muito bem feita, ela pode ter ingredientes diferentes, ela pode ter noz moscada, almíscar, O maior chefe de bolos e tortas do mundo, ele pode fazer uma torta maravilhosa. Mas o que é a base da torta? A base da torta é a farinha de trigo, é o ovo, é o fermento e é o balanceamento de todos esses ingredientes que faz com que a torta seja macia, seja gostosa. Aí sim, depois ele vai colocar o que é o olhar fotográfico dele, que são os ingredientes diferentes, as coisas que ele busca, literalmente a cereja do bolo. Vocês estão servidos? É importante que o fotógrafo ele tenha uma formação técnica para que ele tenha domínio sobre as coisas que ele vai fazer. Para que ele saiba controlar, por exemplo, a sua lente, o diafragma da sua lente, a fim de conseguir a máxima nitidez na sua fotografia. É importante também que ele tenha esse domínio técnico para que ele possa ter uma liberdade na hora de trabalhar com velocidade. Caso ele queira trabalhar com velocidades mais baixas para borrar algum movimento, ou velocidades mais altas para conseguir a máxima nitidez, a máxima qualidade, o máximo congelamento da sua fotografia. Nós estamos aqui no metrô mesmo, agora, e eu vou fazer uma foto aqui, onde eu vou congelar a Lígia. Eu vou deixar a Lígia parada num ponto, eu vou congelar ela e eu vou pegar a movimentação do metrô borrando, do metrô borrado. Agora, como que eu faço para congelar a Lígia e borrar o metrô? Muita gente acha que é Photoshop. Isso não é Photoshop, isso você faz na câmera, utilizando os recursos da câmera, os recursos de velocidade da câmera. Eu posso, por exemplo, congelar o metrô e congelar a Lígia, congelar os dois. Eu posso borrar o metrô e congelar a Lígia. Eu posso borrar os dois se eu quiser. E tudo isso eu consigo utilizando os recursos da câmera, os recursos de velocidade, abertura e ISO. Então agora a Lígia já está posicionada. Eu vou congelar a movimentação do trem e eu vou borrar a movimentação do trem e congelar a Lígia. Aplicando o terceiro princípio dos caçadores de imagens, é fundamental que nós, fotógrafos, saiamos de vez em quando para fotografar sem a câmera. O que é fotografar sem a câmera? É fotografar com os olhos. Todo fotógrafo sabe que a gente vê fotografia o tempo todo. O fotógrafo ele vê fotografia o tempo todo. Mesmo quando a gente está sem a câmera, o tempo todo a gente está vendo foto nas expressões das pessoas, está vendo foto nos ângulos da arquitetura da cidade, nas situações cotidianas. A gente está sempre vendo foto, sempre vendo fotografia em todos os lugares. E isso é fundamental que seja exercitado. Nós fotógrafos, a gente precisa exercitar essa questão da gente fotografar com os olhos, ou seja, fotografar sem a câmera. Eventualmente sair de casa sem a câmera para exercitar o olhar, e observar as coisas também. Também não adianta sair sem a câmera e só olhar para frente. Você está passeando em algum lugar, olha para tudo, olha para todos, olha para as expressões, olha para os lugares, para as coisas, para os carros passando, para os metrôs, para os ônibus. Olha para tudo, para a arquitetura, para os pássaros. Quanto mais você exercita o olhar, mais o seu olhar fica apurado. É importante que a gente faça esse exercício em todas as situações do nosso trabalho como fotógrafos. Seja um fotógrafo de rua, seja um fotógrafo documental, seja um fotógrafo de gestante, um fotógrafo de família.
né? Você está num casamento, por exemplo. Você é um fotógrafo de casamento, você está no casamento. É importantíssimo que você, como fotógrafo, você esteja o tempo todo buscando imagens dentro da igreja, na festa. Né? É importante que você esteja o tempo todo buscando as imagens. Porque é péssimo quando um fotógrafo de casamento ele está atento apenas à expressão da noiva e do noivo. E no máximo do sacerdote que está realizando a cerimônia. Né? E não, o fotógrafo de casamento ele tem que estar atento a tudo, a todos. As expressões faciais da mãe, do pai da noiva, do noivo, né? Dos convidados. Às vezes o sorriso de uma criança dentro de uma igreja dá uma fotografia fantástica. Às vezes uma situação diferente, um olhar que o pai da noiva olha para sua esposa, né? Olha para a mãe da noiva. Aquele olhar, aquele encontro de olhar, né? Tipo assim, nossa, estamos casando a nossa filha. Às vezes aquele encontro de olhar, ele é sensacional para uma fotografia. E como que você exerce isso? Olhando tudo, olhando todos. O fotógrafo, ele é um sujeito que olha, está o tempo inteiro olhando para cima, olhando para baixo, olhando para as expressões, né? Ele é o que a gente chama aqui em Minas Gerais de abelhudo. Ele é um cara abelhudo, porque ele está sempre olhando para a sua situação cotidiana, olhando para o seu trabalho, olhando para os ângulos, né? E é só assim que o fotógrafo desenvolve o seu olhar fotográfico, desenvolve o seu olhar aguçado, desenvolve a sua curiosidade pelas coisas, pelas pessoas e pela sua fotografia de um modo geral. Agora, de nada adianta tudo isso que a gente falou, todo esse embasamento técnico, o olhar fotográfico, né, a observação do seu cotidiano, o olhar atento. De nada adianta tudo isso se você não tem um estilo próprio. O que é esse estilo próprio? O estilo próprio é a linguagem pessoal do fotógrafo. São os elementos na sua fotografia que te definem como fotógrafo. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, por exemplo, você é um fotógrafo, mas suponhamos que você não tem um estilo próprio. Isso significa que, por mais que você faça fotos boas, cada fotografia que você for fazer é uma fotografia completamente diferente da outra. Quando você pega todas as suas fotos juntas, o que acontece? Você não vai ter uma unidade nessas fotos, né? E por que é importante você ter essa unidade na sua fotografia? Porque é a partir dessa unidade que você vai ficar sendo conhecido como um fotógrafo, né? Como um determinado fotógrafo. Então, por exemplo, suponhamos que você tem um determinado estilo e você faz uma exposição em uma galeria. Se você for um fotógrafo conhecido, as pessoas vão olhar a exposição e naturalmente elas já vão saber de quem que é aquelas fotografias, antes mesmo de olhar o nome por trás daquelas fotos. A linguagem pessoal é definida por um conjunto de elementos que você escolhe colocar em sua fotografia. Então, por exemplo, se você gosta de vermelho, ou qualquer outra cor, quando você começa a repetir esse elemento nas suas fotografias, com o tempo as pessoas vão começar a perceber que as suas fotografias têm uma unidade em função daquilo. Agora, existem várias outras formas, vários outros elementos que você pode ter algum tipo de repetição na sua fotografia para que você tenha esse estilo definido. Então você pode ter um enquadramento, que é um enquadramento que você gosta muito, que você utiliza muito nas suas fotos. Pode ser um elemento específico, por exemplo, você gosta de pessoas utilizando chapéu, então pessoas utilizando moletom, ou então pode ser uma lente específica, você só utiliza em seu trabalho lentes grande angular, ou então pode ser a ausência da cor, como Sebastião Salgado, Sebastião Salgado só trabalha com preto e branco. Muita gente acha que é porque ele é um fotógrafo que começou na década de 70, não sei o quê, mas na década de 70 já existia a fotografia colorida. Ele opta pelo preto e branco para passar uma dramaticidade maior na sua foto, porque a cor muitas vezes ela chama muita atenção para ela, e o preto e branco ele isola a situação para ele, ele chama a atenção para ele. Então ele gosta muito de utilizar o preto e branco em função disso. Agora, o elemento fundamental para a construção de uma linguagem de um fotógrafo é o seu assunto, é o seu motivo fotográfico. Nenhum fotógrafo no mundo ficou conhecido por fotografar de tudo. Nenhum fotógrafo é conhecido porque ele faz casamento, porque ele fotografa rua, porque ele fotografa moda, porque ele fotografa documental, porque ele é fotojornalista. Eu não tenho notícias de um fotógrafo polivalente dessa forma, que ficou conhecido porque ele faz de tudo.
O fotógrafo, ele, de um modo geral, ele é conhecido pelo motivo que ele fotografa, conhecido pelo seu assunto, né? Então, Sebastião Salgado, ele é fotodocumentarista, né? Já foi fotojornalista também, né? Mas hoje ele se dedica à fotografia documental. O Cartier-Bresson, o grande Henri Cartier-Bresson, né? Ele também ficou conhecido pela sua fotografia de rua, bem como a Vivian Maier, bem como o Robert Doisneau, entre outros fotógrafos, né? Isso tem que ser um dos elementos da sua linguagem. Não significa que a partir do momento em que você escolher um assunto, você vai ficar conhecido em função dele, né? Você escolher um assunto, aí você vai trabalhar a sua linguagem em cima das cores, em cima das texturas, em cima do enquadramento, do equipamento utilizado, dentre outras coisas, mas principalmente em função do assunto. Agora, claro, o fotógrafo que está começando, ele não precisa já de cara escolher um determinado assunto para trabalhar, né? Muitas vezes a gente não sabe, né? O fotógrafo não sabe qual assunto ele quer se enveredar na fotografia, né? Muitas vezes ele vai descobrindo conforme ele vai atuando na fotografia. Então, ele faz um pouco de fotografia de casamento, ele fotografa moda, fotografa gestante, fotografa rua, fotografa documental, e com o tempo ele vai percebendo quais que são os tipos de fotografia que mais interessam a ele, né? Então, muitas vezes isso acontece. Com outros fotógrafos acontece o contrário. Primeiro vem o motivo e depois vem a fotografia, né? Mas cada um é cada um, isso não é uma regra. E por último, e não menos importante, o quinto princípio dos caçadores de imagens: seja um caçador. Faça da fotografia parte da sua vida. A fotografia, ela não é uma atividade que você faz à parte, né? Um trabalho de escritório em que deu 18 horas na sexta-feira, você deixa o seu trabalho no escritório, vai para casa, fim de semana, e só na segunda-feira que você vai pensar no seu trabalho de novo. Não. A fotografia, ela faz parte da sua vida. Mesmo que você seja um fotógrafo de estúdio, um fotógrafo de casamento, um fotógrafo de ensaios, e num domingo, por exemplo, você não esteja trabalhando, você vai continuar procurando imagens, você vai procurar caçando imagens. Você vai numa padaria, você vai ver foto, você vai passear, você vai ver foto, você vai num parque, você vai ver foto, você está dirigindo, você vai ver foto. Então, o fotógrafo caçador de imagens, ele vê fotografia o tempo inteiro. Então, estude, pratique, faça um bom curso de fotografia, esteja sempre atento às novidades no ramo da fotografia, né? Estude sobre o seu assunto, sobre aquilo que você gosta de fotografar e, principalmente, faça da fotografia um estilo de vida.